coração, cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, a política do Ceará tem vivido dias intensos. São ainda os ecos do processo político que levou ao racha do grupo que hegemonizava a política do Ceará até a pré-campanha eleitoral do ano passado. A política é assim, parecia tudo tranquilo e sob controle. Cid Gomes, seu irmão Ciro, Camilo Santana e Roberto Cláudio aparentavam formar um bloco bem sólido e à prova de rachas. Mas, como sabemos bem, tudo que é sólido corre o risco de se desmanchar no ar. Principalmente em política, não é? Tanto que se desmanchou. As repercussões ainda estão acontecendo e as movimentações são intensas. Vem aí as eleições para a Prefeitura de Fortaleza, a joia da coroa, a capital que sozinha detém quase a metade da força econômica do nosso estado. O segundo maior orçamento público do Ceará. Claro que, depois da eleição estadual do ano passado, a política passou a girar em torno da disputa em Fortaleza. Nessas horas, o Fox procura sempre lançar mão de cabeças inteligentes e experientes que sabem fazer a correta leitura dos acontecimentos. Mais uma vez, o nosso Fox Coloca, tem a participação da mesa de análise formada por Dimas Oliveira e Ricardo Alcântara. Claro que, enquanto faço a mediação da conversa, dou meus pitacos. Vamos ao nosso colóquio de hoje. Dimas e Ricardo, obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado. E não faz muito tempo, aproximadamente um mês, vocês já estiveram aqui e muita coisa aconteceu de lá para cá. Não com temas novos, em cima da mesma questão. E a questão que se apresenta aí de maneira vigorosa é a eleição para a Prefeitura de Capital, já com racha bem estabelecido, bem clareado no âmbito do PDT, né? O PDT corre o risco de ter o candidato a prefeito, que pode ser, certo, provavelmente a tentativa de reeleição do prefeito José Sarto, né? Ainda fala-se muito ainda na possibilidade de uma candidatura de Roberto Cláudio, né? E pode ter também um ex-pedetista como candidato, né? a prefeito, no caso o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, né? E pelo PT. Saindo do PDT, indo para o PT, então tem muita coisa acontecendo, né? Está em ebulição, é um momento interessante, temos uma oposição aqui a um lado e ao outro, no caso representada pelo, assim de maneira mais clara, pelo ex-deputado federal, o capitão Wagner. Enfim, Ricardo, de tempos em tempos a política tem essas, né? Você vê aquele momento em que Ciro rompeu com Tasso e foi apoiar Cid foi apoiar as candidaturas de MDB e PT, no caso José Pimentel e Eunice Oliveira, em 2010, né, contra o Tasso. Era uma coisa que ninguém esperava muito que acontecesse, mas aconteceu. Aí agora uma ruptura que chega ao nível familiar, né? Cid está de um lado, Ciro Gomes de outro. Né? E de tempos em tempos a política dá provoca esses terremotos aí, né, que causam uma acomodação, vamos dizer assim, de terras, né, e muda o quadro da política. E muda rápido, né? O mundo da política não gira, capota, né, como se diz aí nas redes sociais. E aqui no Ceará ele tem capotado sucessivamente, né? Depois que houve essa divisão, né, de poder dentro do PDT, o Ciro com a opção que teve de ser candidato contra uma candidatura extremamente crítica em relação a Lula e independente das forças do PT aqui no Ceará, né? E hoje a sucessão municipal em Fortaleza, a discussão da sucessão municipal em Fortaleza está antecipada por força dessa divisão, né? Se tudo tivesse como antes no Castelo de Abrantes, esse
essa discussão estava sendo mais adiada mais para frente, ou pelo menos sendo menos intensa, né? E mais amena. Estariam todos dizendo aquela frase tradicional: não, o momento está discutindo a eleição, isso é mais adiante, a convenção é que decide, esse papo furado aí. A conversa ia ser essa aí. Não está sendo mais possível, né? O processo se antecipou, e mesmo quem estava querendo ficar mais low profile está tendo que se posicionar, como é o caso da Luiziane Lins, da ex-prefeita Luiziane Lins, que estava adotando uma postura mais resguardada, procurando costurar a sua viabilidade mais internamente, e está tendo que sentiu a necessidade de se postar externamente, né? E mesmo aqueles que pretendem se manter mais em segundo plano nessa discussão estão sendo convocados a se posicionar. O caso do ministro Camilo Santana, né? Está muito dedicado aos desafios que recebeu de Lula no Ministério da Educação, né? Um ministério que foi desmontado, né? Que está sendo que se reconstruído, mas que não pode tirar o olho daqui. É um olho no gato, o outro no rato, né? No caso, um olho no gato, outro no outro gato, né? É o olho no gato, o outro no outro gato. Lembrando que os dois últimos prefeitos da capital saíram da presidência da Assembleia Legislativa. Roberto Cláudio era presidente da Assembleia Legislativa. Aliás, bom lembrar o que o Dimas falou sobre o papel o poder, o protagonismo da Assembleia é muito forte, né? Cid Gomes, antes de ser prefeito de Sobral e antes de ser governador do estado, foi presidente da Assembleia Legislativa. Depois, Roberto Cláudio vira presidente da Assembleia Legislativa, mais adiante. Domingos Filho também, com protagonismo político, candidato, foi vice-governador de Cid Gomes. Roberto Cláudio também presidente, virou prefeito de Fortaleza. José Sarto também virou prefeito de Fortaleza. Todos oriundos da Assembleia. Isso. Fato. Isso é muito importante, né? A expressão política que vem do parlamento indo para o executivo. O que se tem que ter muito cuidado é que esse protagonismo político não tente se impor como protagonismo gerencial nos quadros executivos, né? É uma diferença aparentemente sutil. Quer dizer, que o staff do Estado ele tem um mínimo de perenidade independente das forças políticas que se movimentam no parlamento, né? Eu acho que a saída da Luiziane Lins foi muito importante, o grito que a Luiziane Lins deu. O anúncio da candidatura, da o lançamento da pré-candidatura. É como se dissesse, espera aí, o Brasil perdeu completamente a primazia dos partidos, né? O personalismo comanda os processos, mas no PT não é tanto assim. Quer dizer, para a história recente do PT, é quase que uma forçação, um quadro sair de uma outra organização, num arranjo rápido, para se candidatar pelo PT. O PT de Fortaleza e o PT do Estado do Ceará não tem essa história, né? Então, são questões que eu considero muito importantes nesse contexto, mesmo que seja para barganhar. O movimento da Luiziane é tão forte que não fala dela. Ela reposiciona o conjunto dos outros candidatos. Porque quando a Luiziane diz que ela poderá ser prefeita, então você pode surgir um terceiro candidato nela, né, Evandro, por exemplo? Dimas, só peço que fique um pouco mais próximo do microfone. Então são questões que são muito importantes nesse contexto. Essa movimentação, a fragilização, a divisão da família, né? Na realidade, você tem, para resumir minha fala, duas contingências inesperadas nas últimas décadas da política cearense. A ida de Camilo Santana, que foi por questões de tensionamento profundo, em que ele aparece como esse elemento para resolver essas questões, e, posteriormente, é humano. Isso trazem muitas implicações, porque uma mudança muito rápida da hegemonia dos grupos políticos e das personalidades políticas no estado do Ceará. E isso movimenta de tal forma política que eleva um nível de complexidade antes impensável. Quer dizer, a ida de Camilo e posterior a ida de Elmano... A ida que você chama é a convocação para ser candidato. A convocação, né, para ser candidato, o que, por exemplo, hegemonizou um núcleo capaz de levar o Evandro Leitão. Evandro Leitão é, consequentemente, o resultado... Presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia... Potencial. O presidente da Assembleia é um potencial candidato a prefeito de Fortaleza. Quer dizer, você tem um novo núcleo político que tenta se instaurar contra
os núcleos políticos anteriores, que tinham em Tasso, em Ciro e no Cid, os seus principais protagonistas. Né? São rupturas que aconteceram de maneira muito rápida. Muito rápida. A mudança dos protagonistas aconteceu de forma muito rápida. É curioso essa lembrança da Assembleia, Ricardo, que na era Tasso, Ciro, Tasso, ali, o papel da Assembleia era meio assim, né? Fica o a papel Assembleia real do parlamento, cumpra né? seu papel aí de Isso, parlamento, vão analisar as mensagens, vão apresentar projetos e tal. E você não viu o grande protagonismo aí. O Wellington Landim, já falecido, chegou a ser candidato a governador, uma candidatura que não despontou. Isso foi na eleição de 2002. Faz um bom tempo. Antônio Câmara foi aquela figura. Pois é, mas foi ali presidente da Assembleia, mas não chegou a exercer poder executivo nenhum. E depois começou essa nova fase aí, né, pós-Cid Gomes, com um papel dos presidentes da Assembleia muito forte. Eu acabei de comentar que os últimos 2 prefeitos de Fortaleza foram presidentes da Assembleia, e possivelmente teremos outro presidente da Assembleia candidato a prefeito de Fortaleza, no caso Evandro Leitão, e com o apoio do governador, se for candidato, com o apoio do Camilo Santana, se for candidato, com o apoio do presidente Lula, se o Evandro Leitão for candidato. De onde é que veio? Por que essa mudança aí? Por que a Assembleia ganhou essa dimensão de protagonista político no Ceará, quando eu não lembro de outro momento que tenha sido assim? Bom, em primeiro lugar, eu penso que... Vamos ficar só um pouquinho aqui nessas questões. Depois eu queria entrar na parte mais dura mesmo dessas articulações políticas, né? A saída de Domingos Filho, ex-presidente da Assembleia, do grupo que ele se articulou na última eleição, em 2022, para governador, foi candidato a vice de Roberto Cláudio e agora deixou o grupo de Roberto Cláudio e migrou para o grupo do governador. Mas, Ricardo, por favor, Eu vejo assim, a gente pode explorar 2 linhas de reflexão sobre isso. A primeira é um pouco a mudança de eixo político no Ceará, né? Com a chegada do Cid Gomes ao poder, ao governo do Estado, com o tipo de composição que ele organizou, o governo do Ceará passou a ter uma gestão mais à esquerda do que tinha durante o período do Tasso Gereissati. Digamos assim, se a gente quisesse colocar isso dentro das caixinhas, nós saímos de um social-liberalismo para uma social-democracia, do ponto de vista de orientação geral. Eu acho que esse é um aspecto que impacta na valorização maior do legislativo, né? Porque é um modo mais coletivo de pensar a realidade. Mas tem outros aspectos mais de fundo, eu acho. O próprio desenvolvimento dos municípios no Ceará, né? O fortalecimento da urbanidade no interior do Ceará, o crescimento da classe média, uma economia mais complexa no interior, que não é só mais aquela economia primária, né? Em que os votos eram decididos na agricultura de subsistência, né? A eletrificação rural, a irrigação, uma série de coisas, a interiorização das escolas técnicas, há uma série de fatores aí, né? Esse cinturão das águas, essa estabilidade maior no fornecimento de água no interior para a agricultura. Eu acho que isso tudo veio trazer também uma complexidade política maior e um protagonismo maior dos outros municípios cearenses, que não só dos municípios da região metropolitana. E isso dá protagonismo ao parlamento na medida em que ele representa todo esse conjunto, né? Eu penso que são 2 linhas em que a gente pode explorar alguma reflexão sobre isso aí. Não apresento como tese concluída, mas acho que são 2 linhas que eu perseguiria se buscasse compreender isso mais a fundo. Eu acho também que isso passa pela profissionalização da política que se deu no pós-Tasso, né? O Tasso não era um cara que vivia da política, mas o pós-Tasso se deu somente com governadores que vivem exclusivamente da política. É fato. Você veja, a gente vinha de um período do regime militar, em que o parlamento era um penduricalho, era um ornamento, né, para dar alguma verniz de legitimidade ao regime, e saímos para um regime autocrático, que, embora trouxesse a bandeira da democracia, né, e Tasso foi até o fim da carreira política muito coerente com esse valor
da democracia, apoiou o Lula agora, né, em nome disso, ele, Fernando Henrique, todo aquele PSDB da regeneração dele. Mas, embora ele tivesse esse arcabouço doutrinário democrático, né, por conta dos atrasos mesmo políticos do Ceará e dele ser digamos assim, um líder que se colocava acima do seu próprio meio, do meio político, né, ele acabou tendo que se fechar muito num regime muito autocrático. E o parlamento continuou sendo um elemento secundário nisso. Você tem toda a razão. Esse é um terceiro eixo muito pertinente na busca de uma reflexão sobre isso aí. Ok. Dimas, a gente está aí, entrando no processo eleitoral já antecipado, né? Estamos em agosto, né? Essa discussão costumava se dar, embora a imprensa sempre puxasse, né? Mas nunca se viu a política tão envolvida tão cedo num embate de uma campanha de Fortaleza como está se dando agora, né? É a pauta. A pauta da política aqui no Ceará está sendo essa. Está tudo em torno disso. E não é à toa. Nós tivemos agora, por exemplo, a saída de Domingos Filho. Domingos Filho foi candidato a vice-governador na chapa de Roberto Cláudio. Estava lá no grupo, estava lá na prefeitura, ocupando papéis lá, cargos e tal. Embora o PSD continue ocupando cargos lá, mas o Domingos Filho saiu, rompeu. O PSD deixou de ser oficialmente base do candidato José Sarto. Qual a implicação que você vê nisso, Dimas? Assim, de cara a gente vê um esvaziamento da força política em torno de José Sarto. É por aí? Eu acho que é exatamente por aí, Fábio. Evidentemente que um grupo político que ele capitaneia, o Domingos Filho, por mais que ele esteja na prefeitura, tem muitos interesses, tem muitos prefeitos, tem interesses econômicos dos municípios que precisam ter apoio do governo federal, precisam ter apoio do governo estadual. Então é muito complicado você, em homenagem ao passado, continuar com um prefeito sem expressão social, né? Por mais que se compreenda que Fortaleza é uma cidade pobre, a máquina é muito importante, né? Quer dizer, nesse sentido, a fragilização subjetiva do conjunto da população no que diz respeito a avaliações políticas mais consistentes tem a ver com a nossa pobreza, né? O cara chega, bota um calçamento, 3 vereadores pedem asfalto e as pessoas vão, de maneira muito concreta, analisar, não analisam muito a ideologia, analisam essas concretudes. E talvez essa seja a esperança do Sarto em relação a isso. Eu acho que Domingos Filho observou isso. Essa nova hegemonia que se constitui aqui, veja bem, a nova hegemonia que se constitui aqui, que não é mais a hegemonia do Cid, mas mesmo o Cid não está com o pé na Prefeitura de Fortaleza. Quer dizer, os grupos políticos que representam o passado e o presente, o Sarto não se insere. O Sarto nem é devir e nem é passado. Ele é um limbo. Está um limbo. Fato. Limbo. O limbo não consegue sobreviver muito tempo na política, não, né? Não consegue. E o que é muito interessante, que para mim isso é mais profundo, é que não se pode dizer que seja incompetência, incompreensão do Sarto, que é um experiente. São as condições objetivas, sociais, políticas e sociais se impondo diante da fragilidade de uma administração. É como se ele tivesse se prostrado de maneira efetiva e ele acreditasse efetivamente que a reprodução não é a reprodução da psique dele, mas do fato concreto dele ser prefeito. Quer dizer, eu vou reproduzir, eu vou continuar como prefeito, como se eu estivesse na inércia. Eu sou prefeito, o prefeito tem direito a se reeleger, o que menos importa são as contradições de maior complexidade. Então, é quase que surreal se o Sarto entrar em qualquer canto, ninguém conhece como uma liderança política. Se você não é conhecido como uma liderança política, o que se diria o traço da personalidade na história, você tem que ser reconhecido pela subjetividade das obras. Das obras. A propaganda que foi feita na época de Juraci era muito boa, quando se dizia, para saber quem é Juraci Magalhães, basta abrir a janela. Se materializa nas obras objetivas, nas obras concretas. Então você tem uma prefeitura que não existe uma personalidade que materialize um esforço político e nem existe uma gestão que se autonomize como uma gestão independente na cabeça das pessoas. Então isso é um limbo. Haja publicidade, haja um esforço final para se fazer alguma coisa. E o Domingos Filho percebeu isso. Mas não tem propaganda boa para produto ruim, não.
Que produto ruim. Isso é que você entende mais do que eu. Não tem. Ricardo é publicitário. Ricardo, mas olha, eu falei de Domingos Filho aqui, até para puxar aqui um fio que eu acho muito importante. Domingos Filho é do PSD. O PSD tem 43 deputados federais. É a bancada federal em Brasília que define o tamanho da bancada em Brasília, que define quanto os partidos têm de tempo no horário eleitoral gratuito, quanto os partidos têm de fundo eleitoral. Então, é muito importante nesse sentido. Né? O Ricardo, como publicitário, sabe muito bem o papel que tem os programas de TV na consolidação e na construção de uma candidatura. E hoje, a aliança principal do PDT em Fortaleza, ou de José Sarto, Roberto Cláudio em Fortaleza, é com o PSDB. Se juntar a bancada federal do PDT, são 18, com a bancada federal da aliança da Federação PSDB Cidadania, mais 18, são 36 deputados. Então, um só partido, no caso o PSD, na medida em que deixa o grupo, é maior a dimensão dele, de tempo eleitoral, de tempo na campanha, de tempo de TV na propaganda eleitoral, de fundo, a grana que vem para os partidos para fazerem campanha eleitoral. Então, para a gente ter noção do impacto, por isso que eu usei o termo esvaziamento. Né? Não é que esvaziou completamente, mas deu um esvaziado. O pneu ficou murcho. Concorda, Ricardo? Baixou muita calibragem, né? Baixou. Muita pressão muito forte. Política. Eu acho que deixou a turma lá muito preocupada, viu? Perder o PSD foi um prejuízo muito grande. Muito grande, do ponto de vista dessa estruturação. Não só porque perdeu, Ricardo, desculpa lhe cortar, não só porque perdeu, porque o PSD, na medida em que deixa o grupo político do prefeito, foi compor o outro. Foi um jogo de 6 pontos. Jogo de 6 pontos. Né? Perdeu aqui, e perdeu com a saída e perdeu com a adesão dos seus ex-aliados ao opositor. É muito interessante isso, a gente observar porque, principalmente nos estados mais pobres, em que a população depende mais do poder público, essas instâncias são muito fortes, prefeitura, governo, né? Jogam um papel muito determinante. E, por conta disso mesmo, tem muito poder de aglutinação. Né? O poder. Você vê que no Ceará. Alucinação e de convencimento. Convencimento, convencimento do ponto de vista mais pragmático, eu entendi a ironia. Você vê que os partidos políticos no Ceará, eles têm o tamanho que eles têm de representação no poder executivo. O PSDB era imenso quando era poder. Hoje é pequeno. O PDT era muito grande. Eu costumava usar uma frase, Ricardo, nos meus tempos de coluna política, né, que era assim: sempre o maior partido do Ceará vai ser aquele que está no poder. Exatamente, sempre. Isso. Você resumiu bem. Mas quando você olha para a gestão do Sarto e para a situação do PDT, da ala do PDT que está com ele, você observa o contrário. Quer dizer, quem luta para romper o isolamento político não é a oposição hoje, é a prefeitura. Incrível, né? É a situação que está lutando para romper com o isolamento, porque você tem 3 desafios. Né? O desafio da esquerda é manter a sua unidade. Né? É não permitir que 2014 impacte negativamente em 2026. Né? Ganhar a prefeitura é importante, mas o mais importante é chegar unido em 2026. Né? Então, o desafio da esquerda é manter a unidade dentro do processo da disputa, ainda que a prejuízo da própria viabilidade eleitoral da disputa de 2024. Com certeza, esse é o ponto de limite do Elmano nessa disputa. Ele topa tudo, menos ser prejudicado para 2026. Uma engenharia que o prejudica para 2026, ele não topa. Ele não topa. Então, esse é o desafio da esquerda. O desafio da prefeitura é romper o isolamento. E o desafio da direita, né, que foi representado pelos bolsonaristas, o capitão Wagner, também por esse pessoal mais radical do André e do Carmelo, é não se derreter. Né? É não se dispersar por completo. André Fernandes, deputado federal. Isso. Carmelo Neto, deputado estadual. Estão no PL. Esses são os desafios que essas 3 forças vão enfrentar agora para chegar em 2014 com viabilidade. Né? Aliás, enquanto você falava, Ricardo, eu estava pensando, hoje o PDT virou um problema para o José Sarto, do ponto de vista de tamanho. Claro. Era mais negócio que ele tivesse num PL ou no União Brasil da vida, que tem bancada federal. Claro, ele está sujeito agora
a lealdades que não colaboram com ele. Não colaboram. E quando ele perde, isso que vocês Isso aí do ponto de vista que eu estou falando, gente, da dimensão política e do tempo de TV e da grana que tem pública para fazer campanha. Sim, das viabilidades, Das viabilidades políticos eleitorais. Nós Quem não estamos fazendo falando julgamento do pragmatismo, de valor. claro. E- Estamos fazendo aqui uma indireta- leitura pragmática. indiretamente revela outro ponto. Porque quem tem força no governo federal, quem tem força diante do recurso, Camilo, é humano, quer dizer, até nesse ponto, o impacto é muito grande. Você não tem interlocução junto aos recursos federais, junto aos bancos de fomento, nenhum, quer dizer, muito diminuto. Então, ao mesmo tempo que ele diminui esse impacto, essa representatividade, ele fica mais dependente dos outros grupos hegemônicos no estado do Ceará. E ele se rendeu, o José Sarto se rendeu muito compassivamente aos rancores residuais da eleição passada, se isolando ainda mais de todas essas forças de poder, né? O que demonstra cabalmente que ele tem como pressuposto subjetivo não servir a população, mas servir os seus donos, seus líderes. Sem dúvida. Uma liderança raiz, por mais que ela tenha que tomar posição, o pressuposto é a população. Ele teria dito, olha, me desculpe. Aí ele vai, se o pressuposto é a população, me desculpe, ideologicamente estou com você, mas eu não posso romper de maneira radical com todas as pessoas, porque o efeito danoso é a população. É, claro, a conversa seria, sou leal a vocês Claro. e solidário Claro. no problema, Mas precisa de Camilo, precisa o de povo Almano. da cidade não pode pagar por Claro. isso. Eu posso. Claro, O povo não. claro. Isso é a posição de um líder. Eu brinquei com essa história aí de que o... Brinquei não, foi... Uma ironia. Não, provoquei a história que o PDT virou um peso nesse sentido. Você não imagina a possibilidade de Sarto ir por União Brasil da vida, não? Fábio, o que eu sinto assim nele é falta do pendor da liderança, do risco, da ousadia, da audácia de refundar-se e refundar uma ideia de poder. Não sinto isso nele. Não sinto esse apetite nele. Falta pendor pessoal dele, na subjetividade dele, para empreender isso que talvez pragmaticamente fosse mais proveitoso. Dimas, você acha isso? Falta esse... Eu acho que Mas quando se fala assim, toda vida vem à mente de todos os interlocutores, né? Ah, o Sarto tem essas características assim, assado e tal, mas não é uma característica do Roberto Cláudio, por exemplo. Você acha que ainda pode haver esta virada de chave aí, em relação de Sarto dizer assim, olha, cumpri meu papel, um mandato, vou entregar a cidade direitinho, tal, na visão dele, enfim, e o candidato é o Roberto Cláudio. Você vê isso como possível, Dimas? eu não tiraria isso de nenhuma forma, porque todo projeto de hegemonia significa vitória. Então, quer dizer, quais são os interesses objetivos do Sarto, que nunca quis, como uma coisa fundamental, estar numa posição... É até bonito, né? O cara às vezes se sentir prefeito, mas outra coisa é você pegar na gestão. Gerenciar, ser vereador, ou ter mentalidade de vereador ou de parlamentar é uma coisa. O executivo requer outras coisas. Eu acho que o grupo político vai fazer essas avaliações. Se tem um quadro com potência e com capacidade de disputar realmente, porque há uma insistência beirando uma virtual derrota. Então, eu acho que, no caso, o líder deles aí é o Ciro, né? Nesse momento eu não sei como é que está essa hegemonia. Isso é uma avaliação que as pesquisas podem indicar com muita facilidade. As pesquisas podem trazer essa Luz, racionalidade. essa né? racionalidade. Então, até mesmo porque o Sarto não é homem que, no meu ponto de vista, tem um núcleo político. Eu nem sei. Ele é parte de um núcleo Ele é parte político. de um núcleo político. O núcleo político esse que está rachado. E né? eu acho que ele sempre foi uma parte residual desses núcleos. Uma coisa são os que hegemonizam. Todo mundo tratou como uma forçação de barra do Isso, Ciro Gomes a candidatura isso, de José Sarto a isso. prefeito de É Fortaleza. quase como se fosse um direito adquirido. É um parlamentar, originalmente parlamentar, com 7, 8, 9 mandatos, somando vereador com deputado estadual, Isso. mas que ninguém é capaz de se lembrar de uma ideia do José Sarto para Fortaleza, Fábio, por exemplo. um partido- Aliás, o prefeito nem mora em Fortaleza, mora no Eusébio. É, que Pega mal simbolicamente isso. pega mal, né? Ele podia Muito. primeiro ter se mudado para um apartamento Claro. aqui no Meireles. Veja, o PDT escolheu o Zé Sarto, o PDT tinha Mauro Filho. Pensa qualitativamente isso. E um homem de extrema confiança Isso. do Ciro. Como de confiança do Ciro. Isso. Quer dizer,
Passar a ideia, passar a ideia da onipotência de que eu posso tudo, do jeito que eu fizer dá certo. Parece não que é? no passado... Não passa um pouco isso? Parece que no passado passa claramente isso. O Ricardo não quis usar o termo, mas a atitude do Ciro na leitura política foi uma atitude coronelística, né? Olha, o sarto e acabou a conversa. Mas Criaram aquele cineminha de que tinham nas redes sociais e na internet os furado. Debates entre os candidatos, os pré-candidatos, vamos ouvir discutir, vamos ouvir as bases, fazer seminários, e no fim ele meteu a mão no bolso, tirou e botou. Mas tá parece aqui, que tinha um pressuposto anterior que era no fim não, no a começo, vez, né? No começo, ele criou isso aí para justificar a questão da fila, né? A questão da fila, como se na realidade as pessoas tivessem o privilégio de assumir posições políticas porque foram fiéis e resolveram esperar caladamente na fila. Mas nem na fila ele estava. Não é? Parece que na presidência da Assembleia, eu não lembro bem, seria a vez dele, parece que o Roberto Claudino, alguma coisa nesse sentido, em que ele refluiu de maneira elegante e, pessoalmente não aceitou muito, eu não lembro bem desse detalhe, em que seria a vez dele como presidente do parlamento. E houve uma atropelada. E como consequência do seu recuo, é como se fosse quase uma como é que se diz? A época. A negada costuma negar a maneira de falar, né, gente? Desculpa, é o vício... Que seria a vez dele, né? Na fila. É o vício cultural. E costumam resolver essas questões dando um cargo de Tribunal de Contas, por exemplo. Isso. Não precisa ir para a prefeitura para fazer... Não, nesse ponto eu concordo. O problema parece-me que esse... Eu ouvi de algumas pessoas que esse teria sido o sentido. Aliás, nunca foi o candidato de Roberto Cláudio, né? O Roberto Cláudio tinha um candidato nessa que era o secretário dele, né? É. Era o operador da gestão, como se diz. Qual é o nome dele? Estou esquecido um pouco agora. Samuel seria o candidato técnico, natural. Qualificado, era o cara jovem, de confiança do já estava no ritmo. Sim. Da gestão, já estava na força de... Tanto que ainda continua, né? A gestão de Sérgio Zé Sarto atrapalhou muito a candidatura de Roberto Cláudio a governador. Muito. Foi impactante, negativamente foi impactante. Foi terceiro colocado em Fortaleza e só ganhou numa urna. O Roberto Cláudio só ganhou em Fortaleza para governador em uma urna, Dimas. O prefeito que fez o que esse homem fez. Foi uma sessão. Um grande prefeito. Perderam por ele. Né? E você viu um prefeito que simplesmente não apareceu na campanha eleitoral pedindo voto. Nem do ponto de vista do marketing foi usado, do marketing político foi usado na campanha para fazer aquela aparição no programinha de TV, botando lá a sua cara, pedindo voto. Não usaram. E uma fragilidade tão grande que a oposição não precisou nem se valer do argumento de fazer a crítica da má gestão da prefeitura para poder enfrentar e vencer. Não tenho dúvida. Então, foi tão anódino, tão assim, pálido, inodoro e incolor, que nem para ser combatido era pertinente, nem combater era pertinente. Tamanha era a evidência, não precisava ser construído, tamanha invisibilidade. Isso. Exatamente, isso se destaca de diversas maneiras. Você conversa com as pessoas, elas fazem uma crítica muito forte à gestão, a essa ausência do prefeito, da presença da prefeitura, mas as pessoas também não fazem nenhuma crítica forte à personalidade dele, ele não é percebido. Isso. Ninguém diz que ele é preguiçoso. Diz que ele está sumido. Ricardo, ele nunca gostou muito de ser percebido, não. Não, nunca foi. É exatamente uma característica dele, não. Isso é verdade. Isso, Não. Como eu disse, 40 anos ali no parlamento e você não conhece um movimento, uma ideia puxada pelos mas conduzida. Para você ser guindado à posição de um executivo em qualquer esfera do poder no Brasil, você tem que ser narcisista. Pois é. É uma qualidade. Pois é. É uma defesa, né? E a gente falou aqui já de Luiziane Lins, né? Que aí para você ver como é que são, como a política é dinâmica, como ela surpreende, como ela cria situações que ninguém imaginaria, né? O caso do governador Elmano de Freitas, nunca fez grandes esforços para ser candidato a coisíssima nenhuma. Nem a prefeito, nem a governador. No entanto, foi candidato a prefeito de Fortaleza, né, na sucessão de Luiziane Lins. Quase, por muito pouco, não vence a eleição. Isso. Venceu o primeiro turno, chegou ao final do segundo turno, ali bem pertinho, na liderança, e nos últimos dias a campanha houve uma virada, né? Pelo menos é o que as pesquisas indicaram na época. E agora, novamente, foi candidato a governador e se elegeu governador.
Não havia quem é que há um ano atrás, um ano e meio atrás falaria em candidatura de Eumano de Freitas ao governo do Ceará. Ninguém. Não estava na pauta. Impensável, né? Impensável. E, no entanto, é um ex-secretário de Luiziane Lins, está ali na articulação, estava ali, sempre esteve na articulação de Luiziane Lins, mas virou um parlamentar importante na Assembleia Legislativa do governo Camilo Santana. E nisso conquistou a confiança de Camilo Santana e foi o candidato a governador de Camilo Santana. Né? Então, para você ver como a política isso de certa forma ajudou não a fragilizar, mas deixou a Luiziane menos radical, mais disponível para as conversas, na medida que tem um aliado de longa data dela no governo do Ceará. Isso. E outros nomes, né? Como o Catanho, por Catanho exemplo, que está numa posição governo, estratégica. Né? Catanho, o braço direito do Luiziane Lins, Valdemir Catanho, jornalista de origem, está lá. Grande figura. Um dos secretários do governo Camilo Eumano de Freitas. Está lá. Então, e ocupando cargos, né? Funções, enfim. É isso, Dimas. A Luiziane, com isso aí, houve esse processo todo, acabou favorecendo essa articulação para ter uma candidatura, por exemplo, de Evandro Leitão pelo PT, que seria algo inimaginável também há pouco tempo? Porque esse ponto fundamental que você colocou em relação ao Eumano e na relação com a Luiziane, ao mesmo tempo que fortalece a Luiziane pela relação, a fragiliza, por outro ponto, no sentido que ela não pode alegar nada, no sentido de que esteja sendo perseguida ou alguma coisa, porque ela tem um aliado. Esteja sendo contemplada, né? Contemplada. Isso, por outro lado, coloca a Luiziane também numa situação para além dela, na perspectiva dela ser exigido da Luiziane Lins um olhar mais complexo. E ela tem possibilidade de fazer isso, no sentido de contemplar essa nova hegemonia que está sendo conquistada e a Luiziane dizer simplesmente o seguinte: tudo bem, mas qual é o meu lugar nesse novo processo que vocês se arvoram a construir? Né? Quer dizer, a pergunta dela também seja muitas coisas. É o Senado? O que é? Né? Quer dizer, o que torna mais fácil esse movimento do governo e do próprio Camilo, traz também complexidades muito grandes, porque ela é um quadro que ela tem força, porque a força dela é real, do ponto de vista da subjetividade social. Então, a opinião dela para a população sempre terá um efeito. Né? Se a Luiziane for para um movimento e dizer que é um absurdo estão fazendo com o PT, importando pessoas mediante circunstâncias, isso tem impacto. Então, acho esse momento importante. Na refundação da Luiziane em novas bases em relação a isso, quer dizer, o movimento que se inicia no passado tem influências imensas, né? Seja na questão da hegemonia, na questão da família, na questão da entronização de uma figura como Eumano, com características muito singulares, né? Quer dizer, Eumano tem uma vocação para entender, aprender rápido e entender a importância da gestão. Ele sempre teve essa dimensão. A importância da gestão tem a ver com a personalidade, para além do mero discurso. Nesse ponto, ele é muito pragmático em relação a isso. E trabalha de maneira muito bem. Então, a Luiziane tem esse papel, talvez seja até determinante nesse espaço. E ela sabe disso. Né? Ricardo? Você estava falando há pouco, né? Quem imaginaria que o Eumano, até um ano e meio atrás, seria o candidato, né? E a escolha dele é muito singular. Tem um aspecto muito interessante. Por quê? O Camilo buscou no Eumano uma síntese. Ele, ao mesmo tempo em que é um representante muito genuíno do PT nas tradições políticas, nas melhores tradições políticas do PT, de um partido coletivo, de decisões coletivas, de posições programáticas muito definidas, porque ele vem da DS, ele vem da tendência da Luiziane Lins, a tendência mais radical do PT, né, mais doutrinária, mais ideológica. Mas, por outro lado, ele é assim, porque é uma síntese, porque ele traz isso, mas ao mesmo tempo o Camilo, ao lidar como governador, com o Eumano, como parlamentar, ele percebeu a capacidade do Eumano de compreender de uma forma muito pragmática o processo de governo, né? E viu no Eumano, o Eumano abrir em alguns momentos de posições que seriam muito pessoais para compreender o contexto político e as necessidades da gestão. Então, isso levou o Camilo a confiar
a confiar nele. Se ele vai trazer essa carga de PT raiz, que era importante, porque o Lula estava voltando, esse PT estava voltando, era o PT de volta ao poder, tinha esse calor que o Eumano podia representar. E que o Camilo efetivamente não representa. Que o Camilo não representa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu alguém que podia sentar ali e fazer as coisas continuarem dentro do plano de racionalidade, né, que já é tradição na gestão pública do Estado do Ceará. Né? Gente, eu queria só um tempinho aqui para a gente estar terminando já o programa, estamos perto, mas e o capitão? O Dimas usou o termo refundar. Você acha que o capitão precisa se refundar para se viabilizar como candidato a prefeito de Fortaleza? Ele que foi o candidato todas as últimas eleições aqui do Ceará, tanto para governo como para a prefeitura, o capitão estava lá como candidato. E potencialmente é candidato também numa aliança que, se construir do ponto de vista daquele pragmatismo que nós falamos aqui, já tem força, né? Que é o PL e União Brasil, 2 partidos aí com uma bancada grande, federal, então vai ter tempo de TV, vai ter alguns palanques. O que você acha, Ricardo? E com um resultado aqui em Fortaleza. Se o resultado do Bolsonaro foi muito ruim em Fortaleza, no Ceará, em Fortaleza foi menos ruim. Né? Teve 25%, 27% dos votos, se eu não me engano, no segundo turno. Né? E 30%, tenho que ver direitinho. Diz aí, Ricardo, o que é que você acha? O capitão está fazendo o caminho certo ao ir para virar secretário de saúde de Maracanaú? Rapaz, o capitão tem problemas. Ele tem problemas. Em primeiro lugar, ele tem problemas na saída, quer dizer, a base bolsonarista do eleitor tradicional, vamos chamar assim, que o bolsonarismo é apenas um evento que se deu dentro disso, né? Um evento aglutinador dessas forças, mas o que resulta são as forças conservadoras que usaram dizer o seu nome, é uma direita que usou dizer seu nome, eu sou direita, né? Esse é o fato novo disso tudo, né? A direita se assume como tal, né? O que é bom? O que é bom. E essa direita está dividida. Né? O próprio PL, que é o núcleo duro dessa representação, está dividido entre uma possibilidade da candidatura do André Fernandes, que tem mais prestígio federal com o bolsonarismo, né? E a candidatura do Carmelo, que é um bolsonarista com um pouco mais de verniz, mais articulado. Né? Então, a base já está dividida. E a possibilidade dessa ala vir apoiar o capitão Wagner não é muito grande. Eles estão muito decididos a ter uma candidatura bolsonarista raiz no Ceará. Né? Nesse ponto de vista, correto, né? Nos estados onde eles têm representatividade para isso, como é que eles têm, eles vão tentar fazer. Então, esse é um problema dele. Um outro problema que resulta para o capitão Wagner é que ele ficou muito marcado pela aliança com o Bolsonaro, né? Com essa aliança com esse setor conservador. Enquanto ele fez isso e o Bolsonaro estava no poder, é um quadro. Ele ser candidato agora com algum recall dessa relação é complicado, porque o Bolsonaro vai viver agora, daqui até a eleição em outubro do ano que vem, um lento processo de agonização e desconstrução da sua imagem, que já começou, e o Supremo Tribunal Federal vai prorrogar isso pelo tempo que ele precisar para destruir e para desconstruir essa força. Né? Para que disso resulte apenas uma força conservadora, mas mais pragmática, à moda Tarcísio Farias, por exemplo, Tarcísio de Freitas, né? Tarcísio de Freitas. Em São Paulo, por exemplo, né? Então é isso. Eu vejo assim uma candidatura do capitão Wagner hoje aqui muito complicada. Muito complicada. Nós falamos aqui muito, por exemplo, de Zé Sarto, estamos concluindo já, é importante eu fazer essa ressalva, e fizemos uma avaliação muito dura, né, das possibilidades dele, da própria gestão de desempenho, mas de uma maneira ou de outra, não é muito fácil tirar um prefeito em processo de reeleição do segundo turno, não. E numa cidade pobre, né? Como Fortaleza, principalmente. Ele com 30 de regular, 30 de contra e 30 a favor, ele é candidato para entrar para o segundo turno. Considerando que o prefeito tem cerca de 33 vereadores trabalhando para ele. Isso, né? isso. Isso é significativo. E as secretarias, e a obra, né? A prefeitura entrega, né? A gente cita vereador, gente, porque o vereador está na ponta. Se tem um parlamentar que está na ponta, no cotidiano aí dos seus eleitores, é vereador. E com as suas lideranças comunitárias ao lado dele, né? Sim. Quer dizer, é uma malha. E é muito tangível. Quantos votos cada um tem é tangível, é numerável, né? Isso. Então é muito forte a possibilidade dele. E o Sarto vem, de certa forma, também nessa campanha, como um candidato que vai aglutinar, de certa forma, também esse eleitor conservador que está órfão. Bom, não tem mais aqui, não tem mais isso, não tem mais aquilo, mas
pelo menos nós temos aí um prefeito que não pode nos fazer evitar o PT entrar na capital. Então, esse setor mais conservador pode usar o Sarto como uma possibilidade, como uma alternativa viável para impedir uma hegemonização da esquerda no Ceará. E isso também compromete uma candidatura do capitão Wagner. Ele fica acossado pela direita mais raiz, que pode se dissociar dele, e por um prefeito que pode começar a representar isso. Tanto assim que ele tem se aproximado muito do Acilon Gonçalves, que é o presidente do PL, do partido do Bolsonaro. Né? Ele tem feito essa aproximação em diversos aspectos, né? Formais e relacionais e de participação na gestão. É uma relação bem antiga, viu? E que é uma relação também antiga, né? Que vem do parlamento, vem da Câmara Municipal, Câmara de Vereadores. O prefeito Deusébio foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, sucedendo José Sarto na presidência da Câmara de Fortaleza. Isso. E com todo aquele período em que a vida política em Fortaleza estava muito enriquecida pelas gestões do Juraci Magalhães, Antônio Cambraia, que era um grupo muito forte em Fortaleza. Bem, é isso. É isso. Dimas, para finalizar, Dimas. Eu concordo plenamente, até porque o exemplo que o Ricardo lançou para falar desses grupos que tentam a não hegemonia do PT, apoiando o atual prefeito, o próprio Wagner se utilizou muito desses grupos como expressão de um anteparo, não é, à hegemonia total da esquerda. Quer dizer, esses mesmos grupos se dividem agora. Até porque, dentro também da sua fala, muito coerente, você tem uma base social conservadora, mas essa base social conservadora encontrou em Bolsonaro a sua expressão pública de maneira inarredável, inquestionável. E você não tem mais. E o próprio o Wagner tentou se descolar um pouco dessa imagem. Ele tentou mediar entre a expressão do bolsonarismo e também não ser bolsonarista para tentar largar sua base social. Então, esse momento... Sob o risco de não ser tijolo nem barro. Né? Isso vai trazer, efetivamente, efeitos nessa eleição. Então, dentro do que você... Eu concordo plenamente dentro das suas avaliações em relação a isso. Maravilha. Mais alguma coisa, Ricardo? Um aspecto que eu acho que a gente não ressaltou bem, acho que falta a gente assim, fechar em relação a Luiziane Lins, é o seguinte. A gente percebe que a Luiziane não está fazendo dessa perspectiva de ser candidata a prefeito um cavalo de batalha. Não. Né? Não está. A gente percebe, não. A gente não sei se é a idade, mas a gente percebe, ou se é um fato de estar muito bem realizada. Um dos fatores que eu coloquei foi isso. O fato de Eumano de Freitas estar no governo faz com que ela, primeiro, ela já tenha assento garantido nas negociações com o Eumano lá. Claro. Ela tem acesso pleno ao governador. Isso que o Dimas falou também, de que... Uma pessoa como a Luiziane, com imensa vocação social, toda a sua psique, toda a sua força está na perspectiva de dizer assim, eu posso fazer melhor. Isso que a move. Na medida em que ela tem a mínima dúvida de dizer assim, eu estando ajudando no parlamento, Eumano, Camilo, apesar de muitas contradições, é possível algo ser bem feito sem que eu tenha o protagonismo nisso. Então, isso também eu acho que tem muito a ver com a Luiziane. É um desafio que ela não se coloca com a mesma fúria que se colocaria em outras condições. Claro, mas por outro lado, ela tem um capital político construído dentro de um perfil, como você falou. Isso. Dentro de um perfil. E ela precisa... ela não abre mão. E ela não abre mão. E ela precisa fazer essa praxe. Claro. Né? Claro. Quer dizer, na medida em que se tenta trazer o presidente da Assembleia, que é um membro do PDT, para vir se filiar ao PT, isso, e já se filiar ao PT como candidato, com o crachá de candidato, que é uma coisa contrária à tradição do partido, claro, isso praticamente a obriga a ir para um processo de disputa. Por isso que ela já se lançou. Ainda que ela simule isso em grande parte, ainda que em grande parte essa colocação dela na disputa seja uma simulação, ela precisa cumprir esse rito da combatividade dela, né, e da defesa das tradições, das melhores tradições políticas de decisão do partido, né? Ainda que para o fim, né, ser vencida por uma candidatura do Elvando, desde que ela saia disso valorizada, né, e pelo menos não saia menor do que entrou. Isso. Sem dúvida. E contemplada, né, nas suas pretensões futuras, sim, né, evidentemente. Claro, sem isso. Gente, como eu disse no começo do programa, tudo muito esclarecedor, né? Eu acho que a nossa conversa aqui com o Ricardo, com o Dimas,
Acho que ela alimenta aí alimento de uma necessidade premente do entendimento desse processo, né? O vai e vem da política, as entrelinhas, enfim, o que é próprio da política, né? Então, só tenho a agradecer mais uma vez ao Dimas e ao Ricardo, e aqui a casa da Vovó Dedé, cuja TV Dedé também transmite o Fox Colóquio, e é onde o programa está sendo gravado, né? E em breve nós estaremos aqui de novo, Ricardo e Dimas, porque essa profusão de acontecimentos não parou, não. Ainda vai se dar, tem muita coisa para acontecer. Esse processo aí envolvendo o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, é muito importante, é definidor do quadro, e a gente estará sempre muito atento a isso e em breve os convocarei novamente para uma nova conversa. Muito obrigado a vocês. Suas ordens. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.